Queria apresentar para vocês agora, para compor a nossa segunda mesa, falando sobre carreira, falando mais um pouco sobre advocacia. A gente teve grandes palestrantes essa semana e essa noite não é nem um pouco diferente. Então, mais uma vez, representando a direção da faculdade, a nossa querida professora Maria Conceição, uma salva de palmas para ela. Compondo a nossa mesa, representando os professores, eu gostaria de chamar a professora Mariana Baroni, uma salva de palmas. Representando nossos alunos, né, o nosso corpo discente, a gente tem duas membros do centro acadêmico, a gente tem a Rebeca e a Lauren, uma salva de palmas para elas. E agora, o motivo de vocês estarem aqui, eu peço uma salva de palmas para o nosso querido palestrante, o doutor Adelmo Emerenciano. Bom, pessoal, o doutor Adelmo é advogado com quase 30 anos de experiência profissional, estando há mais de uma década figurando no ranking brasileiro dos advogados mais admirados do país. É o sócio fundador do escritório Emerenciano Baggio e Associados, que também é patrocinador do nosso evento. O escritório está entre os 10 maiores escritórios do país, com presença em diversos estados da federação. É especialista em casos de transações de alta complexidade, com presença constante em grandes questões nacionais, representando as grandes corporações estrangeiras e nacionais. É professor há mais de 25 anos, com vários livros, artigos e conferências proferidas em diversos países, tendo profissionalmente atuado não só na América Latina, como na Europa, Estados Unidos e África. Foi diretor de 2 faculdades de Direito nacionalmente reconhecidas, uma delas sobre o controle de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como de entidades não governamentais relevantes de larga contribuição ao país. É também pesquisador e PhD em Direito Público, tendo contribuído com estudos e a elaboração de várias leis de elevado interesse social. Então, com a palavra, a professora Conceição, para a gente começar os trabalhos da mesa, e em seguida eu passo a palavra para o professor e advogado, doutor Adelmo Emerenciano. Muitíssimo obrigado. Bom, eu gostaria, em nome da Faculdade de Direito, da PUC Campinas, agradecer imensamente o professor Adelmo Emerenciano, que foi, inclusive, meu professor na graduação de Direito. Na época se chamava comercial, né? Hoje empresarial. E depois ainda na Unicamp, né, professor? Então, é uma grande satisfação tê-lo aqui, né? O João já mencionou o currículo do professor Adelmo Emerenciano e, portanto, né, só o currículo já basta, mas ele é de uma clareza ímpar, eu, enquanto aluna, posso dizer. Então, muito obrigada, professor, com a palavra. Boa noite a todos. Obrigado, Conceição, pelas suas palavras, pelos comentários. De fato, foi minha aluna, como também foram alunos dos patrocinadores, quase todos que estão aqui, né? Foram estagiários do escritório, depois foram meus assistentes, quase todos que estão patrocinando a Semana Jurídica, que me dá muita alegria, né, de encontrar e retornar à Faculdade de Direito da PUC Campinas. Eu fui o professor mais jovem da PUC Campinas, né, o primeiro a entrar para o concurso, já em Direito Comercial, como você comentou. A PUC ainda era na PUC Central, outros tempos, outras pessoas, outra energia que tinha a faculdade, tempos diferentes, mas sempre muito gostosos de ser lembrados, onde você tem a oportunidade de fazer amigos, conviver com pessoas espetaculares, se desafiar, ser desafiado, aprender, muita coisa dá errado, muita coisa dá certa. Então, é sempre uma alegria retornar aqui na faculdade. Há muito tempo eu não venho na faculdade. Então, para mim, é uma data muito especial e eu fico muito feliz pelo convite. Quero agradecer realmente este convite, porque eu me sinto em casa e me senti em dívida
depois de fazer toda essa caminhada que brevemente comentaram, é uma caminhada bem grande, mas a alegria maior de voltar de onde eu saí. Eu sou aluno da turma que terminou a faculdade em 86, então ainda era direito comercial. Prestei depois, quando houve a faculdade, talvez vocês não saibam, os professores da faculdade não faziam mestrado, doutorado, não tinham que fazer concurso. Normalmente era o delegado da cidade, o promotor da cidade, o juiz que tinha tempo, que dava aula, os advogados mais reconhecidos, mais afamados, e esses davam aula quase que por cortesia. Não tinha carreira, sequer remuneração, era uma remuneração quase que simbólica. Então, eles não faltavam, os desembargadores vinham de São Paulo para darem aulas por simples prazer. Então, era uma faculdade bem diferente da que nós temos hoje, né? Falar em carreira universitária, então, nem se falava num negócio desse, né? Ninguém queria nem ouvir falar em carreira universitária, porque eles não se sentiam professores. Eles eram os apaixonados pelo direito e que tiravam tempo para formar os novos alunos. Então, era uma forma muito diferente de relação com os professores. As semanas jurídicas eram muito diferentes também. Tinha muito pouco conteúdo. Tinha um pouco de conteúdo jurídico, mas a maior parte do conteúdo era político, eram outros tempos. Então, pegamos tempos diferentes do que são hoje, então era mais quente o negócio, era um pouco diferente. Mas não me imaginava um dia sentado aqui falando isso para vocês, então é realmente diferente. Eu estou aqui para falar com vocês e me pediram que focasse algum tema um pouco diferente aqui das demais palestras, que envolvem a questão técnica jurídica, e aproveitar um pouco da minha experiência em virtude da trajetória profissional que nós tivemos dentro do nosso próprio escritório. Então, eu acho que é uma é uma conversa que tem muita conexão com vocês que estão já nos anos quase que finais da faculdade, e essa eu sei que é uma preocupação sempre presente e um momento muito difícil, profissionalmente, realmente muito difícil. Cada um está num estágio aqui, né? Alguns com dúvidas, outros com certezas, outros estagiando, outros não têm a menor ideia, nem se continuam na faculdade. E esse sentimento é comum e todos certamente viveram isso, né? Um colega que, aliás, praticamente filho de um ex-aluno meu, disse, olha, a gente está nesse momento aqui com dificuldade para saber o que você fez da sua carreira, todo mundo já pergunta logo de cara isso, né? E eu brinquei com ele, eu falei, olha, no 4º ano eu cuidava da área tributária de um escritório de advocacia que não tinha tributário. Não sei se ajuda, mas eu era o responsável pela área tributária do escritório, mas eu estava no 4º ano da faculdade. Então, dá para começar a qualquer momento. É uma profissão que você não precisa cumprir esse ritual todo. Então, no 4º ano, eu já estava advogando com OAB alheia. Quando eu fui pegar a minha carteira da OAB, eu tinha um advogado, aliás, 2 advogados que trabalhavam como assistentes meus, um estagiário, e a minha estagiária, eu sou muito feliz, porque hoje ela está na Pricewaterhouse, e é uma das diretoras da Price, e ela foi comigo buscar a minha carteira da OAB. Então, eu fiquei bastante satisfeito, assim, sempre foi essa vida muito atribulada, corrida, as coisas acontecendo há muito tempo, muito rápido, e eu acho que foi muito rápido e continua sendo muito rápido, e, de repente, me vejo aqui falando para vocês com uma foto aqui dizendo que tem 35 anos isso. É meio diferente para mim, porque eu não vi isso acontecer. Então, primeiro ponto que me pediram para que a gente pudesse falar um pouco é sobre a questão de inovação. E há uma conexão, atualmente, de que inovação é uma coisa que tem a ver com tecnologia. Vocês, provavelmente, sempre vão conectar a ideia de inovação com a ideia de tecnologia. E não há nenhuma coisa a ver com a outra, a menos que você defina a tecnologia como processo, como maneira de você fazer melhor uma coisa que já vinha sendo feita ou uma coisa completamente nova. Então, a inovação, hoje, ela está muito focada em sistemas, basicamente em questões ligadas a software e inteligência artificial, mas esses, na verdade, para quem for para a advocacia, são subsistemas, não é o teu negócio.
Esse não é o teu negócio, esse é o teu material de trabalho. Como se passou da calculadora, como se passou para o computador, para o notebook, e assim foi. E eu acho que a organização deve ter ouvido um pouco, eu vou contar alguma coisa da trajetória, porque eu acho que falta isso, às vezes, nós temos contato com como é que as coisas aconteceram. Né? E eu vi aqui, na minha chegada, alguém já perguntando como é que tudo isso aconteceu, como acontece, que é essa ansiedade, como é que vai ser na minha vez, né? Porque vai chegar a sua vez, e você não vai saber o que fazer. E pouca gente vai estar disposta a tirar um tempo para falar para você o que fazer, como fazer, e, principalmente, o mais importante, o que não fazer. Esse é o mais difícil, o que não fazer. Todas as áreas são interessantes, você gosta de todas as disciplinas, você é apaixonado por todos os temas, vários professores te inspiram, mas, no final do dia, você precisa tomar uma decisão em algum momento. Ou não vai tomar decisão nenhuma, e nós vamos falar um pouco sobre as consequências de você não tomar decisão nenhuma. Mas, retornando ao tema da tecnologia, tecnologia é uma coisa que está sempre presente, ela não é de agora. A tecnologia está sempre. Nós somos o homem Faber, o homem que fabrica, o homem que faz. Então, é natural que a tecnologia está sempre presente, desde a Idade da Pedra, nós só estamos numa pequena fase da pedra, talvez muito distante ainda de todo o potencial humano do que a gente possa ser alcançado. Eu vivi muito isso, e atribuo muito do nosso desenvolvimento sempre a ideia de processos, melhora contínua e tecnologia. Né? O que quer dizer tecnologia quando foi na nossa época e o que é tecnologia hoje dentro do nossa atividade? Tecnologia na nossa época foi comprar um fax, por exemplo, que eu acho que alguns talvez nunca viram. Né? Mas um fax custava $200 mil. Eu fui esses dias numa loja, tinha um usado para usar, eu achei interessante o preço, porque era R$160, né, para você guardar como museu. Então, nós estamos falando de $200 mil para R$160. Nós estamos falando, eu fui o primeiro cara a ter um notebook, aliás, na época não era isso, era um laptop. E eu tenho, até agora, tem até uma pessoa que é ligada a um desembargador, que hoje é um desembargador, que na época era um juiz, que eu apareci na audiência com um computador, né, um laptop, que é o notebook hoje, e ele me disse, que negócio é esse aí? Né? Eu falei, isso aqui é para eu tomar nota aí do que o senhor está falando, aqui, do que o cara está depondo. Né? E, passado tanto tempo, os 35 anos, é a coisa que ele mais conta para todo mundo no Tribunal de Justiça de São Paulo. E, quando surgiu a inteligência artificial, eu recebi um WhatsApp dele dizendo, culpa sua, começou com aquele laptop seu. Então, a tecnologia, realmente, a advocacia, embora você tenha essas facilidades, tem uma coisa que não muda, que é o conhecimento. A advocacia não é a atividade de defender, fazer a liberdade e fazer tudo isso, são propósitos. Mas a advocacia basicamente, está dentro da indústria do conhecimento. É aí que está o ponto central de toda a nossa disfunção de compreender como funciona o mercado. O mercado não é propaganda, hoje Instagram, ou você colocar novos softwares, novos sistemas, porque tudo isso vence, tudo isso termina, tudo isso acaba. O que não acaba é o teu valor. E o teu valor está diretamente ligado àquilo que te procuram, a razão pela qual procuram você. A razão que procuram é pelo seu conhecimento. Então, a grande tecnologia, se você focar nos processos, você tem um software mais legal, você tem um sistema mais legal, amanhã ele vai ser o fax, que não serve para mais nada. Hoje, vocês estão tirando fotos instantâneas, com imagens digitais. Nós chegamos a ter no nosso escritório, já trabalharam diretamente conosco, mais de 2.300 pessoas trabalharam comigo. É bastante gente. Isso só interno. E mais, sei lá, mais uns 1.000 externos. É bastante gente. E tinha tecnologia. A tecnologia só que ela era diferente. Eram processos, controles, fotos tiradas com câmeras normais, né? Depois câmeras digitais. Quando chegaram as câmeras digitais, elas eram tiradas e depois essas fotos eram mandadas e elas eram impressas e juntadas ao processo, e isso encurtava o tempo de você mandar os documentos pelo correio.
pelo SEDEX, para que alguém fizesse uma audiência, e você controlava planilhas já de Excel, para que você pudesse controlar o vencimento dos prazos. Nós não tínhamos videoconferência, nós tínhamos que ligar em horários pré-definidos para as pessoas, para fazer o telefonema, que eles também não tinham equipamentos de conferência, mas nós tínhamos tecnologia. Nós tínhamos tecnologia o tempo todo. O tempo todo, o escritório foi ligado à inovação. E a inovação não foi necessariamente através de equipamentos. A inovação foi pelos processos. Como se faz as coisas, mais simples, mais rápido, mais eficiente. Então, inovação, não conecta inovação com você comprar o seu iPhone 16, que semana que vem já vai começar a vender, mas dá para fazer reserva já. E vocês não vão, na verdade, fazer um grande ganho, porque você está utilizando isso. Como também a inteligência artificial, que nós estamos implantando no Brasil, eu vi uma parte da palestra anterior, não é um consenso a utilização da inteligência artificial. A Suprema Corte americana, no começo desse ano, não aceitou a utilização da inteligência artificial. Eu estive na Suprema Corte em Londres, nem se fala num negócio desse. Aliás, a Suprema Corte se reúne a cada 4 meses, porque não tem tanto caso assim. E nem se brinca em falar em decisões com inteligência artificial. A inteligência artificial no Brasil, ela está vindo como uma maneira de desafogar o judiciário, e não para fazer justiça. Não há justiça com inteligência artificial. Os sistemas ainda, pelo menos nessa época, não há. Os sistemas são falhos, todos já devem ter encontrado erros aqui dentro do sistema de AI. Eu brinquei no escritório que um dia eu consegui corrigir em latim, e da outra vez eu corrigi cálculos, e da outra vez ele inventou citações, mas eu conheci o autor e disse, esse autor nunca escreveu isso, e aí provei que aquela obra não existia, porque eu tinha lido a obra. Então, eu disse, esse autor nunca escreveu essa frase, e esse livro não existe. E, de fato, depois ele dá aquela respostinha chata, dizendo, me desculpa, eu realmente inventei esse livro para poder deixar o argumento melhor, para fazer um trabalho mais convincente. Então, isso quer dizer, não está na tecnologia. A inovação está no seu modo de encarar a solução de problemas. E está no seu desejo de aperfeiçoamento. E aí você tem mais de uma opção, além de você simplesmente usar só subsistemas, que são softwares e equipamentos e coisas desse tipo. Então, é muito importante, principalmente na advocacia, que você fique claro, você não vai ser um advogado melhor porque você tem um software melhor. Você vai ser um advogado que vai fazer as coisas mais rápido, mais organizadas, vai encontrar formações melhores, vai consolidar informações, vai corrigir erros, vai poder fazer apurações preditivas. Nós temos um colega nosso aqui, um advogado, trabalha conosco, que já está bastante treinado em apurar essas decisões, índices, e saber como que determinado juiz julga determinada coisa, como que o tribunal pensa em relação a outra coisa, qual a diferença entre ser julgado pela primeira vara ou pela segunda vara num determinado caso. Isso sim, isso ajuda, são estatísticas preditivas que nos ajudam a melhorar o escritório, melhorar a eficiência. Nós conseguimos, em poucos minutos, tem uma colega aqui também no nosso escritório, que faz identificação de bens, faz identificação de patrimônio, faz identificação de informações sobre uma contraparte. Nós achamos rapidamente o perfil, a gente consegue montar um perfil rápido de quem vai decidir o seu caso, de composição da Câmara, tendência de decisão, jurimetria, que permite a você saber para que lado pende o tribunal em determinada tese. Nada impede uma reviravolta, obviamente, mas você vai encontrando padrões. O ser humano é padrão. É do comportamento humano ter padrões. Então, a tecnologia sempre ajudará a sua profissão, seja como advogado, como juiz, como promotor e coisas dessa natureza. Mas ela não vai fazer você isso não será o diferencial do seu sucesso. Isso porque eu vivi a minha vida envolvido em fazer esse processo de inovação. Antes de nós fazermos as comunicações, como vocês fazem pelo WhatsApp, eu fui um dos primeiros escritórios a ter telex. E nós passávamos os boletins para os nossos clientes, que eram produzidos por telex, uma máquina que vocês nunca devem ter visto.
Eu era o único escritório que tinha uma máquina desse tipo. Normalmente, companhias americanas que possuíam isso, e nós transmitíamos um boletim que existe até hoje no escritório, feito hoje de uma maneira toda sofisticada. Mas o que tem nesse boletim? E por que ele fazia sucesso lá e hoje? Não foi pelo meio de produção, foi pelo conteúdo que nós colocamos lá dentro. Então, é muito importante que vocês não se encantem que a tecnologia vai ser o grande diferencial. E onde teve diferencial? Por exemplo, hoje vocês têm esses escritórios que são chamados escritórios de massa, né? Onde tem muita tecnologia, as peças já chegam prontas, as procurações automatizadas, o envio dos processos, a captura hoje de publicações, a preparação prévia já também do conteúdo das petições, resumo dos pedidos, resumo dos documentos, pontos de fragilização. Quem já estiver utilizando inteligência artificial já consegue ter uma primeira opinião do que ele acha, quais são os pontos frágeis do que o outro está fazendo. Mas você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que assinar a petição e botar o teu caso para andar. Você vai ter que escolher a testemunha, você tem que saber o que você vai perguntar. E isso só vai sair do teu conhecimento. Não haverá essa superação. Então, a tecnologia hoje, nós estamos num momento de grande endeusamento da tecnologia. Mas este que vocês estão vendo agora, nós vimos também nas outras épocas. Não tem nada de novo sobre esse aspecto. Eu estou citando para vocês aqui equipamentos antigos, equipamentos velhos. Eu, basicamente, sou um aficionado por tecnologia. Eu mesmo fazia os meus games, que hoje são feitos. Eu fazia meus games num computador que eu comprei usado, chamado TK-82, e quando desligava o game apagava inteirinho, e o game era uma coisa em preto e branco, com umas bolinhas, e elas iam tentando cair, como se fosse de fliperama, o Space Invaders, e eu conseguia construir um negócio para eu jogar, e quando eu desligava, acabava, e depois eu passava mais 15 dias programando para jogar de novo. Mas era assim. Era assim, eu adorava. Depois toquei para um TK-84, que já era muito melhor, porque aí conseguia salvar. Se você desligava, não perdia. Ligava na televisão por um cabo. E salvava, não existiam disquetes, ou discos, ou lugares para guardar. Eles eram salvos dentro de um gravador, numa fita cassete, dessas de colocar no rádio. Então, eu carregava a fita cassete para o meu computador, e aí eu gerava, então, um software que eu podia jogar o mesmo joguinho que o pessoal tem hoje para criança. Mas era assim, e mudava o negócio? Não, porque na ponta nós temos um cliente com um problema jurídico. Ele não tem problema de tecnologia. A tecnologia é só o meio, só o processo, só o que você está usando ali naquele momento para facilitar o seu trabalho. Mas há momentos de decisão, há momentos que é o teu feeling, a tua experiência acumulada que vai permitir você acertar ou errar, porque do lado de lá tem um decisor humano. Então, no final das contas, é gente para gente. Ainda sobre inovação, muitas foram as evoluções que eu posso dizer para você que foram vividas na advocacia, como hoje a grande vantagem do processo eletrônico, sem dúvida nenhuma. O processo eletrônico trouxe uma facilidade para que o advogado atue nacionalmente. Essa é uma grande vantagem, e isso permitiu muito o desenvolvimento dos escritórios de massa. Mas adivinha quem inventou esses escritórios? Pois é, fomos nós também. Nós criamos isso. Em determinado momento, nós estávamos advogando para os Correios, e eu disse, puxa vida, qual é o problema do Correio? O problema do Correio é que ele tem correio em todo lugar. Então, nós vamos criar um jeito de atender o pessoal dos Correios em todo lugar. E começamos pelo estado de São Paulo, e deu tão certo que depois nos deram os outros estados para cuidar. E como que faz para advogar no Brasil inteiro? Mandando carta, malote de documentos, prazos sem cópia, e isso tudo foi criado no braço. E isso começou a dar certo, que depois dos Correios nos procuraram também outras empresas que tinham problemas semelhantes. Por exemplo, quem é que está parecido com o Correio? Ferrovias. Ferrovias tem problema também. Onde o trem passa, tem problema. Então, nós começamos a trabalhar para as ferrovias. E depois o Brasil entrou no processo de privatização. Nós participamos do processo de privatização, principalmente a privatização de energia e a privatização de telefonia. Bom, telefonia era a Telesp, né? E hoje nós temos aí a Oi, mas a Telesp
Tinha no estado de São Paulo inteiro, como tinha a Telerge, a telefonia do Rio de Janeiro, tinha todas elas, e era fundamental, então, que você conseguisse fazer isso. E nós propusemos. E aí foi muito interessante. Nós propusemos que todo o jurídico, que era gigantesco, que era um prédio inteiro de advogados, fosse desativado, porque nós iríamos assumir tudo isso, fazendo melhor, mais rápido e mais barato. E nós conseguimos fazer isso. E aí nós fizemos isso e outros vieram, outros nos procuravam. Aí vieram os bancos, e depois vieram as empresas de varejo, e depois veio não sei o quê, e não sei o quê, e nós fomos desenvolvendo softwares internos para poder dar conta disso. Então, a trajetória do escritório está diretamente ligada não só a essa credibilidade do nosso trabalho, mas a uma palavra muito importante, que é o que eu comecei a falar, inovação. Então, inovar é fazer melhor, fazer mais rápido, ter novas ideias. E nós fizemos toda essa trajetória. Nós construímos todo esse grupo de pessoas, e hoje nós temos aí a satisfação de ter inúmeros, não só ex-alunos, como muitas pessoas que trabalham no escritório, que têm hoje isso. E hoje nós temos escritórios dedicados a isso, dedicados a trabalhar em grandes volumes de processos, né, em grandes quantidades de causas, que foram os nossos sucessores, porque nós, em determinado momento, e eu gosto muito da área financeira, eu trabalhei numa multinacional na área financeira, então tenho bastante conhecimento a respeito disso, e eu vislumbrava que ia chegar um momento onde o break-even ia ficar complicado. Em determinado momento, quando um negócio dá certo, a primeira coisa que acontece é que outras pessoas vão fazer a mesma coisa que você está fazendo. É claro. Todos vão fazer aquilo que está dando certo. Se você diz, olha, eu estou fazendo isso, está dando certo, todos aqui dessa sala vão começar a fazer também. E, à medida que todos correrem para lá, lei da oferta e procura, é o que vai acontecer. Os preços vão cair. Então, nós tínhamos um gráfico que ia mostrando as disputas de preço e qual seria o momento que nós tínhamos que deixar esse negócio. E nós fizemos isso, e tivemos coragem de fazer isso. Nós não saímos porque deu errado, nós saímos porque não dava mais lucro. E aí nós deixamos esse negócio e tivemos que fazer outro negócio. E eu tive a sorte de contar com pessoas no escritório muito boas, pessoas que acreditavam muito. E no escritório tem uma coisa interessante, o negócio é longevo lá, o pessoal dificilmente sai, pouca gente sai. Eu tenho sócio com 30 anos de escritório que se aposentou no escritório, começou e terminou dentro do escritório. Então, ficar no escritório 10, 15, 20 anos é uma coisa razoavelmente comum, mesmo nas gerações atuais que não gostam muito disso. Por que elas permanecem? Porque nós nunca temos um mês diferente. Você nunca vai chegar lá e vai ser aquela chatice, vai ser aquela mesma coisa, porque todo dia tem um troço diferente acontecendo, tem um negócio diferente acontecendo. Todos os dias estamos fazendo uma coisa de outra maneira, avançando, criando, testando, errando, mas nós estamos fazendo. Então, esse é um ponto muito importante para a gente falar, dissociar inovação de tecnologia. Quando nós decidimos mudar o negócio, nós tínhamos que tomar uma decisão também. Bom, não vamos mais fazer aquilo, vamos fazer o quê? Mas, desde o início, nós tínhamos pensado, nós tínhamos um plano B montado, que nunca foi desmontado, que nós estávamos prontos para sair de um barco e entrar no outro, que é o barco que nós entramos. Nós entramos num outro mercado, que nós já estávamos presentes, mas ele não era a nossa prioridade, que foi entrar nos casos de maior criticidade. Não é nas complexidades, como o pessoal fala, ou diz, às vezes, muito nos currículos, e nós vamos falar hoje bastante sobre currículo. Então, muitas pessoas falam, não, eu faço conteúdo estratégico. Aí você fala, o que é estratégico para você? Normalmente, o estratégico é uma coisa que você não sabe fazer. Então, como você não sabe fazer, é estratégico. Mas, se você for para um cara do lado, provavelmente você já fez aquilo 50 vezes. Não tem estratégia nenhuma naquilo. Você que está numa fase ainda de desconhecimento, por isso que é estratégico. Mas, se você pegar uma advogada mais experiente, aquilo lá é quase um lugar comum. Então, nós vamos para um caminho de criticidade. Criticidade significa, acima dos 7.000 metros, começa a ser problemático a gente escalar. Então, nos 7.000 metros, tem pouca gente. Na base, tem bastante gente. Quanto mais alto, quanto mais difícil, quanto mais complicado, menos pessoas estarão preparadas para poder fazer. E isso serve para qualquer momento da sua carreira.
Se você faz coisas bastante simples, você vai ter muita gente competindo com você. Se você faz coisas mais difíceis, vai diminuindo. Se você for à academia, a parte lá dos pezinhos até 20 quilos, tem bastante gente treinando. Quando for chegar lá num peso já para fazer supino com 60 quilos, já tem uma turminha menor. Se for para 70 quilos, já tem menos. É normal. Então, é isso que vai acontecer. Sempre que você fizer coisas simples, mais competição. Coisas mais críticas ou mais difíceis ou super especializadas, nós teremos menos pessoas. Isso tem muito a ver com as escolhas que vocês vão fazer, porque há uma relação direta entre o que você faz e quantas pessoas fazem. E também há sempre espaço, mesmo nas coisas mais simples, para você fazer coisas mais simples, melhor, mais rápido ou mais barato. Então, não é fazer coisas complicadas ou coisas simples que define o teu sucesso. É como você faz as coisas complicadas e como você faz as coisas simples. E como você faz essas coisas é onde você coloca o seu esforço, sua mente, sua dedicação, num processo de melhoria permanente, num processo de melhoria contínua. Então, muitas pessoas que estão ansiosas de que área eu vou fazer, não importa a área, o que vai modificar é, primeiro, se você gosta de viver naquele ambiente, passando a vida falando daquilo, vivendo com as pessoas que estão ao redor daquele tema, a satisfação que você tem, a alegria que você tem de conseguir resolver aquele problema, o bem que você faz para as pessoas, né, a respeito disso. Então, desde que você se sinta bem nisso, qualquer área vai dar certo, se isso for compatível com o que você gosta de fazer, desde que esteja dentro de você. Então, não adianta correr atrás do dinheiro. Eu digo isso sempre dentro do escritório. Você não corre atrás do dinheiro, você tem que ser bom o suficiente para que o dinheiro corra atrás de você. E nós voltamos no ponto principal, é irrelevante, o importante, você é bom no que você faz, você é bom mesmo. E nós vamos falar um pouco disso, de como é que é esse negócio de saber se alguém é bom, se alguém é ruim. Então, sobre a questão de tecnologia, ao invés de nós falarmos aqui de software, de se é a melhor inteligência artificial, se a NVIDIA realmente vale os bilhões que ela está valendo, se a Apple vai vender menos iPhone e vai perder dinheiro, são assuntos do cotidiano, porque o ponto central é se você é um cara que é capaz de fazer melhor do que está sendo feito. E foi assim a história da humanidade. Sempre foi assim. A flecha acabou depois da pólvora, né? E assim foi, pararam de usar cavalos porque era melhor usar outro mecanismo. E os castelos caíram porque os canhões não seguravam mais, os navios alcançavam mais longe, e assim foi acontecendo. Então, é muito importante esse aspecto sobre a questão da inovação. Eu diria a vocês que nós fizemos essa trajetória, continuamos acelerando, porque temos propósito, temos objetivos, temos metas, temos os nossos sonhos e vamos continuar, então, promovendo essa inovação como um fator primordial do nosso negócio e olhando para áreas de negócio, olhando para especialidades, olhando para novos formatos de associação com outros profissionais. Mas o mais importante para nós são os talentos que nós temos, os talentos que nós procuramos. É isso, sim, que vai dar a longevidade, vai dar a confiança e dará, certamente, a prosperidade do nosso negócio. História de advocacia tem que ser próspero. A advocacia tem que dar certo. No final do dia, as pessoas têm que estar felizes, ganhando dinheiro, fazendo o que elas gostam e com vontade de ir lá no outro dia seguinte. Você tem que ter vontade de ir lá no dia seguinte, porque no dia que aquele lugar não for um lugar que você tem vontade de ir, acabou. Então, você tem que fazer esse negócio ser um lugar que as pessoas tenham vontade de ir, tenham orgulho de pertencer. É diferente para algumas pessoas. Algumas pessoas gostam de uma advocacia mais sozinha, né? Uma atividade mais concentrada. E nós temos uma outra opção. Nós achamos que em equipe se faz melhor. Em equipe, sempre o resultado é melhor. Desde que você tenha pessoas que aceitem ser criticadas, pessoas que possam, na verdade, aceitar que as coisas podem ser diferentes. Eu quero passar rapidamente agora para o nosso segundo tema, e talvez não seja tão rápido na cabeça de vocês, que eu gostaria que projetasse o nosso slide a respeito
do problema da carreira, né? Problema não, né? O desafio da carreira. Então, eu acho que esse é um tema bem bacana e eu adoro falar em pé.